Provavelmente você já deve ter dado de cara com algum álbum que você considera ruim de um artista, banda que você gosta. Às vezes isso rola de um jeito mais pessoal, às vezes é um sentimento que a gente compartilha com outros fãs no geral. Em um misto de decepção e confusão, é claro que um álbum ruim deixa a gente um pouco afastado daquele artista que a gente gosta. Mas às vezes o conceito do artista só não é entendido mesmo, ou não atende às expectativas da indústria e dos fãs, podendo ter o seu real valor reavaliado depois. Nos anos 60, quando o álbum foi formalizado como o principal formato de documentar o trabalho de um artista, a coisa toda funcionava mais como uma forma de compilar músicas mesmo, um instrumento prático. Ao passar do tempo, o álbum foi ganhando um caráter mais artístico, com significados além das suas propriedades físicas, sendo uma obra conceitual e promocional, dependendo do artista. Porém, a importância que isso tinha comercialmente falando para as gravadoras foi aumentando, principalmente com a distância das paradas de sucesso. Logo, ao mesmo tempo que o álbum se tornou uma ferramenta do artista para ter mais liberdade, a indústria queria ter um certo controle para se manter financeiramente. Chegando a tempos mais atuais, a importância do álbum foi diluindo junto às outras formas promocionais, como a volta dos singles, as superproduções dos videoclipes e a praticidade das playlists. Então, não seria exagero dizer que quando um artista que já tem um certo renome vai lançar um novo álbum, mas também no que significa para os fãs, para a indústria e para um cenário futuro para que o trabalho não envelheça mal. Obviamente, muita gente importante no mundo da música já se atrapalhou nessa equação e não conseguiu balancear essa questão toda. É claro que o artista no final é o mais responsável pelo álbum ruim, afinal foi ele quem fez. Mas às vezes é uma junção de fatores que faz o trabalho dar errado. Então, colocando na balança, faz sentido dizer que um álbum ruim é capaz de arruinar uma carreira? Então, entrando mais no cerne da questão, o que faz um disco ruim? É claro que, de um modo geral, dependendo muito do gosto de cada um, mas a repercussão dos álbuns considerados, entre aspas, ruins com os fãs de certo artista, segue um modelo que dá pra entender o porquê da atrapalhada. Um primeiro aspecto que logo de cara causa estranheza em um álbum ruim é o quão diferente ele é do resto da discografia do artista. Isso vai além da sonoridade e tem muito a ver com a projeção da carreira da banda num determinado momento. Isso não quer dizer que só porque a banda mudou ficou ruim, mas que essa é uma associação comum na hora de encontrar motivos para um tropeço numa discografia boa. Um exemplo recente disso é o Arctic Monkeys. Em seu último álbum, Tranquility Base Hotel and Casino, de 2018, a banda de Alex Turner vinha de um sucesso comercial gigantesco com o A.M. de 2013, que tinha dado à banda finalmente, o status de headliner nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eles aumentaram sua base de fãs com uma nova geração, encontrando um equilíbrio perfeito entre ser comercial e íntegro ao mesmo tempo. Logo, muita gente esperava que eles fizessem disso a sua marca dali pra frente. Porém, a banda tomou um caminho diferente, fazendo do seu sexto álbum o trabalho mais experimental deles, distante daquele apelo pop do A.M. de 2013. Apesar do álbum ser aclamado pela crítica especializada como a credencial de Alex Turner em ser um dos grandes compositores de sua época, o álbum representou uma racha na base de fãs alcançada 5 anos atrás. Logo, não é exagero dizer que o flop de Tranquility Base Hotel and Casino esteja mais ligado às expectativas ao redor da banda do que ao próprio conteúdo do álbum. Outro indicativo de que um álbum não funcionou legal é o quanto ele parece ser irrelevante e distoante com a música atual. É claro que cada banda, artista, precisa ter a sua originalidade e buscar a sua própria linguagem, mas estar antenado ao que tá rolando é muito importante para marcar uma época e também ser lembrado. Então, assim, de modo prático, quanto mais distante um álbum estiver do que está rolando, mais fácil é para esse álbum se tornar algo nichado ou esquecível. É claro que dá pro artista se reinventar e de repente criar algo novo e se tornar um ídolo cult diferentão, mas isso não é algo tão simples de fazer. Um álbum recente que representa bem essa desconexão com que
que anda rolando é o álbum de estreia do Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army. Apesar da banda parecer um reavivamento do rock clássico, o impacto do álbum ficou restrito somente a fãs dessa comunidade mesmo, bem diferente de outros, entre aspas, salvadores do rock anteriores, como Linkin Park e The Strokes, que atingiram fãs de outros estilos. É verdade que o Greta Van Fleet tem uma base de fãs sólida e toda uma carreira pela frente, mas a primeira impressão que a banda passou para a crítica não foi nada boa. Você pode até pensar, dane-se a crítica e a mídia especializada, mas as grandes bandas do passado só têm sua influência e importâncias registradas por causa da forma que a crítica observou como a música foi definida por essas grandes bandas. É claro que a mídia às vezes deixa muita coisa passar e do nada movimentos espontâneos fazem referências a álbuns antes subestimados. É claro que tem artista que tenta não se arriscar muito ao fazer um equilíbrio entre esses dois pontos de ser coeso com a discografia e parecer atual. Mas música é arte e não tem uma fórmula definida para dar certo. Daí muita gente acaba soando genérica e mais do mesmo ao ficar nessa zona de conforto e assim, inevitavelmente, também faz álbuns ruins. Alguns nomes gigantes que passam por essa fase do mais do mesmo e já colecionam álbuns esquecíveis são: a banda já dava sinais que abraçaria o pop depois do lançamento do álbum Viva La Vida or Death and All His Friends de 2008, mas a clara obsessão de estar no topo das paradas fez a banda entrar numa interminável fase genérica, onde eles tentam soar atual, apelando para um clima good vibes que não faz mais sentido no mundo atual complexo e cheio de atritos. Dave Grohl por muito tempo foi chamado como o cara mais legal do rock, e parece que ele quis transportar essa vibe pro som do Foo Fighters. Assim, há um bom tempo, mais ou menos desde a metade dos anos 2000, ele adotou a tática de não mexer em time que tá ganhando, saca? Mantendo a sonoridade de rock de arena que lhe rendeu Grammys e estádios lotados mundo afora. Porém, essa fórmula fez com que os fãs antigos da banda se afastassem um pouco. Apesar de Drake ser um dos maiores artistas atualmente, comercialmente falando, ele deu um rumo diferente à sua carreira, deixando de ser um dos grandes rappers de sua geração para ser um hitmaker do pop. Assim, ele meio que deixou de mão os formatos de álbuns, focando mais em mixtapes e playlists. Claro que é injusto invalidar toda uma carreira por causa de um trabalho que não deu certo, mas às vezes o impacto de um álbum ruim na carreira de um artista é algo que pode desestabilizá-lo, fazendo o cara entrar numa pira de que na próxima oportunidade ele tem que acertar de qualquer jeito, e por causa dessa pressão, a banda acaba às vezes se precipitando ou não vendo onde errou, protagonizando mais um lançamento fracassado. Provavelmente a banda que mais ilustra isso seja o The Strokes. A banda surgiu como a salvação do rock no início dos anos 2000 e foi responsável pela explosão da música alternativa no mainstream dali pra frente. Porém, sem querer, a banda plantou uma armadilha a si mesma. Muitas bandas genéricas emularam o som deles de forma que toda vez que eles entravam no estúdio pra fazer algo novo, a galera queria que eles trouxessem de volta aquele espírito dos primeiros trabalhos, mas ao mesmo tempo não queriam que eles ficassem presos nos anos 2000. Daí a banda partiu para uma investida a sonoridades mais eletrônicas, o que não deu certo. Pela forma forçada com que eles adotaram essa pegada, muita gente via essa nova fase deles como uma tentativa desesperada de dizer somos mais que uma banda de rock. Dessa forma, a dobradinha dos álbuns Angles e Calm Down Machine tiraram grande parte do brilho deles, fazendo a banda produzir bem menos do que os outros nomes de sua época e entrar em conflitos internos. Outro jeito curioso de enxergar tropeços na carreira de grandes artistas é quando a banda simplesmente parece não ligar mais pro impacto da sua obra e lança trabalhos só pra dizer que tava nativa. Isso tem muito do que a gente já falou, sobre nomes que gostam de ficar ali na zona de conforto e seguir aquele equilíbrio lá, mas nesse caso é algo mais despretensioso. São bandas ou artistas grandes que não miram nas paradas de sucesso ou premiações e nem querem parecer conceituais ou mesmo comerciais em seus trabalhos, mas querem simplesmente não desaparecer. Assim dá pra listar uma galera como Kings of Leon, Eminem, Green Day e Paul McCartney, que reconhecem estar longe do seu auge, mas que ou por obrigações contratuais ou por fazer novas turnês, dão continuidade à sua discografia com álbuns pouco significativos e esquecíveis. De forma imprevisível, há casos também de nomes aclamados que estão acostumados a só acertar, mas que de repente dão um passo maior que a perna, piram na onda de ser conceitual e fazem trabalhos totalmente sem sentido. Nessa linha, o Arcade Fire é um
ótimo exemplo. Desde o declínio do The Strokes, o Arcade Fire se solidificou como o principal nome do indie, trazendo em seus trabalhos uma mistura de influências retrô com novas tendências. Mas em 2017, ao lançar o álbum Everything Now, a banda forçou a barra ao tentar discutir temas atuais, como a interação social nas redes e o consumismo como forma de vida. Apontando para vários lados, o conceito ficou meio perdido. Diferente dos outros álbuns da banda, em que um tema central era dissecado em sintonia com sonoridade, em Everything Now de 2017, a banda quis misturar o que parecia ser sobras do álbum anterior com vinhetas pop pouco inspiradas. Algo que rola muito também é quando algum artista iniciante tem um hype absurdo e, por não saber lidar muito bem com isso, tenta impressionar apostando em uma vibe que não é a dele, jogando toda aquela expectativa geral por água abaixo. O indie dos anos 2000 coleciona casos como esse, tipo o Jake Bugg, que surgiu no meio daquele boom em torno do indie folk, sendo comparado até com Bob Dylan, o que lhe rendeu a admiração de grandes nomes como The Rolling Stones, Noel Gallagher e Rick Rubin, com quem ele trabalhou. Mas por algum motivo, o Jake decidiu se desafiar ao querer trazer para o seu som elementos do hip hop e do pop. A tentativa não deu certo, ele não conseguiu mais alcançar aquela aclamação inicial. Mas o nome dessa leva que não dá para deixar de ser citado é o Al J. O trio britânico representava a autenticidade do cenário eletrônico alternativo inglês, que enfim alcançava o mainstream. Depois de uma estreia ótima, a empolgação geral começou a esfriar com o lançamento This Is All Yours de 2014, segundo álbum da banda, que seguia mais ou não a linha do primeiro. Daí, com o terceiro álbum deles, Relaxer de 2017, foi que a coisa flopou de vez, sendo esse considerado o pior deles, tanto pelos fãs como pela crítica. Daria pra gente continuar esse papo por horas só com exemplos assim, desde The Vaccines a Tudor Cinema Club, mas vamos seguir. É claro que tem vezes que ocorre um surto coletivo e um álbum é apenas mal compreendido, tendo o seu real valor reconhecido só mais tarde. Quem passou por situações assim foi o Lou Reed, junto com o The Velvet Underground. Ele lançou o álbum de estreia homônimo da banda, que na época sequer foi devidamente noticiado pela mídia especializada, mas que depois alcançou um status de ícone cult por ser o precursor de várias sonoridades. Ele passou por isso também ao lançar o álbum Berlim de 73, um trabalho conceitual que demorou para ser digerido, mas que depois se tornou um clássico. Porém, ele não conseguiu escapar de uma cilada dessas pela terceira, quando em 2011 ele se juntou ao Metallica, um álbum colaborativo onde deu tudo errado. Outro álbum que encontrou certa redenção foi o Art Pop de Lady Gaga, lançado em 2013. Visto em seu lançamento como algo pretensioso demais, atualmente o álbum tem sido revisitado, principalmente por parte da cena atual da PC Music, que traz muito dessa questão de ressignificação do pop. Depois de tudo isso que a gente falou, é legal ter noção do quanto o nosso julgamento é influenciado pelo hype e o quanto a gente idealiza os artistas colocando-os numa caixinha. Hoje em dia é mais fácil da gente qualificar as coisas pela pluralidade de canais de informação que a gente tem na hora de consumir arte. Então, ao fazer comparações de um determinado álbum com outras coisas que estão rolando, é importante ter em mente que cada artista passa por um momento, tanto pessoal quanto artístico. Isso nos dá uma ideia do porquê álbuns lançados esse ano, como The New Abnormal, do The Strokes, e The Slow Rush, do Tame Impala, estão tendo suas respectivas reações. No caso do Strokes, muita gente já não colocava muita expectativa em cima, por causa da atrapalhada dos últimos trabalhos e do clima conturbado entre os caras. Daí, apesar do álbum não ser brilhante como os primeiros, ele faz sentido com o que a banda é capaz de oferecer a essa altura da carreira. Por outro lado, apesar dos indícios de que o Tame Impala traria mais pop pro seu som, muita gente acha que o Kevin Parker ainda tinha mais a explorar no rock psicodélico e que The Slow Rush rompe aquela experimentação da banda ao soar como um Currents menos brisado. Bom, o que estamos querendo dizer é que é bom que, apesar do tamanho do artista, a maioria dos fãs se sente à vontade ao apontar alguns equívocos, dando um certo direcionamento ao artista sobre o que caminho trilhar ao evoluir. Mas também é difícil colocar as coisas numa régua padrão para medir que é um álbum bom ou ruim. Toda arte tem um contexto e às vezes entendê-la leva tempo.